Petrobras, amada por uns e odiada por outros. Mas a realidade é que a empresa é a maior de petróleo e gás do Brasil e uma das maiores do mundo inteiro. A empresa é referência global na exploração de petróleo em águas profundas e quando o governo não mete a mão e o petróleo está em patamares altos, ela é uma máquina de gerar dinheiro e dividendos. Mas a pergunta que não quer calar, será que essa festa vai continuar? A Petrobras conseguiu distribuir dividendos recordes nos últimos anos, deixando muitos investidores felizes da vida. Porém, com as mudanças no cenário político, as quedas no preço do petróleo e também as pressões regulatórias, pode ser que o futuro da companhia não seja tão bom quanto foram os anos recentes. E com isso, muita gente está se perguntando, será que é hora de comprar, de vender ou de segurar as ações da Petrobras? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o racional por trás da tese de investimento na Petrobras, passar pelos principais pontos com base no relatório disponibilizado pelo banco BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento do mundo inteiro. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Denai Capital e bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. Mais uma atualização fresquinha para vocês do dia 19 de maio de 2025, então vamos entender melhor o que está acontecendo com a Petrobras. Bom, a Petrobras entregou retornos acima da média nos últimos anos, superando a maioria dos seus pares globais, com uma combinação de execução disciplinada, forte geração de caixa, geração de dinheiro e um ponto de partida de expectativas de investidores bastante baixas. Ou seja, ninguém esperava muito da Petrobras nos anos passados, mas ela acabou entregando mais do que o esperado. No entanto, com o Brent agora oscilando na faixa de 60, 65 dólares por barril, acreditam que a tese de investimento se tornou menos atrativa. A Petrobras continua sendo uma operadora de alta qualidade, mas com potencial de valorização mais contido no curto prazo. Atenção aqui para o prazo, hein, pessoal? Então, com isso, o BTG rebaixou o preço-alvo para as ações da Petrobras de R$ 58 para R$ 44 por ação. O que vamos combinar aqui, nos preços de hoje ainda tem um bom espaço para subir. Agora, um dos pontos que os investidores mais gostam, se não o que mais gostam, da Petrobras, que são os dividendos. Então, os dividendos ainda estão presentes, mas a margem de segurança diminuiu. Então, eles já falam aqui no começo, como em qualquer empresa de petróleo, o potencial de dividendos da Petrobras está intimamente ligado aos preços da commodity. Afinal, como a Petrobras no fim do dia extrai o petróleo e vende ele, e o preço do petróleo é cotado internacionalmente, quando esse preço está muito alto, a Petrobras recebe mais pelo mesmo petróleo e aí ela tem mais lucro que acaba virando mais dividendo no bolso do acionista. O BTG está estimando um dividend yield de 12% para 2025 e 14% para 2026, patamares ainda elevados, mas abaixo do que a empresa fez nos anos passados. E aqui um ponto importante, o balanço de risco está enviesado para o lado negativo, ou seja, a chance disso aqui piorar é maior do que melhorar. Então aqui a gente vê que para esse ano o dividend yield está aí na casa dos 11,5%, que é arredondado dá 12%, para o ano que vem 13,1% e para 2027 13,9%. Já em 2023 foi de 17,6% e 2024 16%. O lucro líquido aqui, segundo as projeções do BTG, vai ser menor em 2026 e em 2027 do que vai ser nesse ano. Com isso, o lucro por ação também cai e o dividendo por ação líquido acaba subindo aqui em relação a 2025, mas menor do que foi em 24 e 23. Ou seja, quem compra a Petrobras só pensando no dividendo pode cair do cavalo, ainda mais com o preço do petróleo nos patamares atuais. Então aqui mais alguns pontos importantes. A gente tem que entender que, como a Petrobras é uma empresa de commodity, o quanto mais ela controlar os seus custos e despesas é melhor, afinal sobra mais dinheiro. Então a Petrobras reconheceu a necessidade de maior disciplina e o aumento da dívida bruta, que agora se aproxima ali dos 65 bilhões de dólares, e a redução do fluxo de caixa livre pode limitar o espaço para dividendos extraordinários. Então quem acha que a Petrobras em algum momento desse ano ou do próximo vai tirar dividendo da cartola, pode cair do cavalo mais uma vez. E aqui o BTG já se pergunta, o que pode dar certo? Afinal, aqui esse vídeo não é trem fantasma. Então, primeiro, uma recuperação do Brent, que é o petróleo Brent, que é cotado internacionalmente, para a faixa dos 70 a 75 dólares por barril, aumentaria a capacidade da empresa de pagar mais dividendos. Em segundo lugar, o CAPEX, os investimentos serem abaixo do que as estimativas atuais, o que é algo comum historicamente, então isso libera mais dinheiro para distribuir dividendo. E, por fim,
o ciclo eleitoral de 2026 já está influenciando muito o sentimento do mercado e se a gente achar que o Nine e o Lula vai sair, não vai entrar ninguém mais do PT ou da ala deles e ter uma mudança de poder, pode ser que a empresa destrave muito o valor. Inclusive, não só a Petrobras, mas a bolsa como um todo. E por fim, o BTG finaliza o relatório falando o seguinte: uma tese menos óbvia, mas claramente uma compra. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, eu só estou passando para vocês o que o BTG escreveu no relatório recente. A Petrobras pode não ser mais o destaque óbvio de antes, mas continua atrativa. Mas, por outro lado, o próprio BTG reconhece que vê mais potencial de valorização na Prio, uma Junior Oil, ou seja, uma empresa de petróleo aqui do país, que, claro, é muito menor do que a Petrobras, mas que tem ali um operacional muito bom, novos campos para entrar em produção, que vai aumentar muito a produção. Ou seja, olhando hoje para a Petrobras e para a Prio tem maior chance de se valorizar. Mas quando a gente olha pelo prisma do dividendo, aí sim, a gente tem que ficar com a Petrobras, afinal a Prio é uma empresa de crescimento. Então, no fim do dia, se você aí comprou a Petrobras esperando dividendos muito vultuosos, como foi ano passado, você pode ficar um pouco frustrado. Afinal, o preço do petróleo atualmente tem contribuído negativamente para isso. Mas, contudo, tem uma coisa que muita pouca gente está falando sobre a Petrobras. Ela pode começar a explorar a margem equatorial nos próximos anos e com isso se tornar uma das maiores empresas de petróleo do mundo. E sabe o que isso quer dizer? Que ela vai gerar muito mais receita e pode gerar muito mais dividendo. Mas assim, pessoal, a gente tem que ter calma, afinal isso vai demorar anos para começar de fato a extrair petróleo lá do mar e começar a vender. Mas claro, isso tem que estar no radar e para o investidor de longo prazo, isso tem que estar muito claro. E por fim, mas não menos importante, para você que ficou até o final desse vídeo, é um pouco mais aplicado nos investimentos, eu tenho um convite a fazer. Nós, na Deny Capital, somos uma consultoria de investimentos e já ajudamos dezenas de investidores, temos milhões aí sobre nossa gestão e se você precisa de alguém ali para te auxiliar nos investimentos, seja por falta de tempo, por falta de confiança, manda uma mensagem aqui no WhatsApp que eu deixei na descrição para você agendar uma conversa com um dos nossos consultores. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.